Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Café com Freud. Hoje a gente vai falar sobre como Freud dividiu o nosso aparelho psíquico. Ele usou a figura de um iceberg e dividiu em 3 partes. A parte de cima, que fica fora d'água, é o nosso consciente, nossa consciência, que ocupa 30% da nossa mente. É ali que ficam nossos pensamentos, nossos sentimentos, é a parte acessível que nós temos. É onde ficam as lembranças da nossa rotina diária, o nome das pessoas que convivem conosco no dia a dia. Logo abaixo do consciente, um pouquinho já dentro da água, fica o pré-consciente. Ali ficam as lembranças de ontem, que nós acessamos, que são o nome das ruas que nós moramos, o segundo nome das pessoas, o nosso prato de comida preferida. E abaixo, totalmente submerso, fica o inconsciente. E ele ocupa 70% da nossa mente. E é ali que se encontram os formadores da nossa personalidade, que Freud nomeou de id, ego e superego. E onde ficam também as pulsões e os instintos. Freud diz que no decorrer da nossa vida nós não esquecemos de nada. Nós excluímos da nossa consciência e guardamos tudo no inconsciente. E também no nosso inconsciente é onde ficam as lembranças traumáticas que nós tivemos, onde ficam os impulsos que geram ansiedade por não serem eticamente ou socialmente adequados. É onde ficam os desejos que não foram satisfeitos. Isso tudo fica no nosso inconsciente. E um exemplo também da ansiedade e o medo que nós sentimos. Isso tudo demonstra como o inconsciente está presente na nossa vida dia a dia. Às vezes temos medo de algo, mas vai ver a causa é uma situação traumática lá do passado. Então, o Freud diz que tudo isso, todas essas forças, são as forças que nos movem. Por exemplo, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não me importo se essa coisa vai trazer alguma consequência, eu não me importo se ela é imoral, não me importa se vão me julgar por isso. Eu quero fazer porque esse é o meu desejo e o que importa é só o meu desejo ser satisfeito. Freud nomeou essa força de id. O id é onde está a nossa libido, é a nossa energia sexual, é o que nos move, é o que nos impulsiona a buscar alguma coisa. E o id, ele não tem regras, ele não tem juiz, ele não tem restrições. Ele faz aquilo que ele quer a satisfação do seu desejo. E temos também no nosso inconsciente o superego, a outra força. O id, o superego e o ego, que fica no meio. O superego, ele já é construído com os valores que foram passados pelos nossos pais através da nossa educação. São as crenças que eles nos ensinaram, são as culturas que foram passadas de geração em geração. Por exemplo, se você foi criado numa igreja, seus pais te ensinaram como que você deve se comportar socialmente, falando frases também do tipo: não faz isso, que isso é feio, não faz isso, que isso é pecado, não faz isso, que Papai do Céu não gosta. Então, todos esses ensinamentos foram se introjetando em nós, foram criando a nossa personalidade. E no meio dessas duas forças está o nosso ego. O ego, ele é resultado dessas duas forças, ele é formado através delas.
E ele fica tentando conciliar os desejos do id e as regras do superego. Então, às vezes, ele fica meio ali, coitado, né, sem saber quem que ele atende. É o caso, por exemplo, no domingo te chamam para sair para ir para um barzinho à noite, encontrar com os amigos, seus amigos. Aí o id fala assim, não, vai sim, porque você trabalhou a semana toda, poxa, você merece sair, vai se divertir. Aí o superego já fala, não, não vai, amanhã você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar, você vai tomar cerveja, você vai perder a hora, você vai se prejudicar no seu trabalho. E o ego, ele está ali vendo isso e ele fala assim, não, vamos fazer o seguinte, então você vai, mas você não bebe e quando der umas 10 horas você volta para casa, aí não vai ter problema. Ou seja, o ego encontrou um equilíbrio dessas duas forças. Isso que nós temos que aprender a conhecer, a equilibrar essas forças que nos dominam, né? Que pessoas também que são muito assim dominadas, né, são comandadas pelo superego, costumam ser pessoas também muito rígidas com elas mesmas, se cobram demais, né? E nem sempre tudo que foi ensinado para nós, nas crenças, né? Tem muitas crenças que foram limitantes. E a gente tem que entender que nossos pais, eles eram como nós também. Eles queriam passar as coisas que foram passadas para eles, que os avós passaram para os pais deles. E tudo isso existe um contexto também de época, né? Como que era naquela época. Então nós não podemos ficar só ali seguindo, né, isso tudo que nos foi ensinado como se fosse uma lei divina. Nós temos que saber avaliar o que é certo, o que não é, né? Por exemplo, tem coisas que antigamente eram costumes, que eram aceitáveis socialmente, como a escravidão. Era aceitável que tivéssemos escravos trabalhando para nós. Isso era passado de geração em geração como sendo certo. E hoje nós vemos que não é, que é uma coisa abominável, né? A mesma coisa também, às vezes, uma pessoa homossexual, ele foi criado ali para ser um hétero, né? Que ele tem que se casar, que ele tem que formar família, que ele tem que ter filhos. E ele acaba fazendo isso tudo e vai ser infeliz pro resto da vida, porque não é isso que está dentro dele, né? Não é isso que move ele, não é isso que faz ele ter o prazer de viver. Então ele poderia, sim, assumir a sua posição, né, de homossexual, sabendo que isso não vai agredir ninguém, que isso não vai prejudicar ninguém, que ele vai continuar cumprindo as obrigações dele na sociedade, como indivíduo, respeitando as regras, mas vai assumir aquilo que move, que dá prazer dele viver, né? E assim é o ego que está conciliando essas forças. Então a psicanálise, ela ajuda você nisso, a entender essas forças e a tentar a harmonia entre elas, para que você tenha uma vida mais plena, mais feliz, mais verdadeira, mais leve, ok? Então, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, podem perguntar nos comentários ou mandar um e-mail para mim, ok? E até o próximo vídeo, então. Valeu!